Olá, tudo bem? Bem-vindo ao programa Vida 3, um programa que tem por objetivo trazer princípios de vida para um casamento feliz e duradouro. E para a sua família, hoje um tema especial. Nós gravamos este programa em duas partes. Na semana anterior, você assistiu a primeira parte deste programa, que foi gravado no grupo de estudo que nós realizamos toda segunda-feira no Espaço Alfa e Ômega, nesse endereço que aparece aí na sua tela. Assista agora a segunda parte do tema tratado na semana anterior. Preste atenção, eu tenho certeza que este tema poderá trazer impactos para a sua vida. Vamos assistir? Pois não, Samuel, vai lá. Uma pergunta dentro aí da aula é a respeito de corpo e alma. Sim. Até então eu entendi que a pessoa nasce, cresce e tem a personalidade de acordo com a alma, né? Dos suas escolhas, né? Sim. E uma criança recém-nascida que morre, como ficaria? Que ela não tem a personalidade certa. Sim. Na verdade, formada. Então, na verdade, Samuca, todo ser humano, ele foi concebido, e nós temos essa ideia também de que a vida não começa no nascimento, né? Mas a vida já começa intrauterinamente, ou seja, o feto já tem essa condição de ser o quê? Uma alma vivente, como nós colocamos aqui, né? Ele tem emoções, ele tem sentimentos, ele só ainda não está fora do útero da sua mãe. Mas ele, inclusive, a lei penal, a lei civil, no caso, ela já dá essa diretriz, né? E é uma discussão meio séria em relação ao aborto, né? De você considerar alguém realmente um ser, só aquele que sai da barriga da mãe, ou seja, pós-nascimento. É uma questão que a ciência está trazendo para a questão intrauterina ainda. Mas quando você tem uma criança que já nasceu, ela já tem uma personalidade. Porque essa personalidade não é só da experiência que ela tem com o mundo. É a personalidade que ela também tem, que ela herda dos seus pais. Então o temperamento ele já é formado por questões hereditárias, por questões comportamentais dos seus pais. E ela vai levar essas características para a personalidade dela, que vai ser acrescentada com a vivência do mundo dela. Ou seja, os sentidos dessa criança, na medida que ela vai se desenvolvendo, ela vai aprendendo com seus familiares, com as pessoas que estão à sua volta, e ela vai tendo uma noção de quem é ela, uma percepção de si. Então, de fato, existe já uma personalidade num bebê, por exemplo. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Sim, eu entendi, mas a questão é que durante a gestão, lógico, tem aquela coisa do amor do pai e mãe, a criança absorve dentro da barriga da mãe. E se no caso essa criança vir nascer a falecer? Isso é a minha pergunta. Ah, tá, entendi. Entendeu? O pai e a mãe normalmente pode ser tipo assim, responsável pelo... Bom, Samuca, existe um trecho na Bíblia em que Jesus estava sendo questionado. Existiam algumas pessoas que eram paraplégicas lá, tinham algum problema físico, né? E perguntaram para Jesus assim: quem pecou? O pai ou a mãe? Porque para o judaísmo, a paralisia, ou a cegueira, ou enfim, a falta de audição, era uma consequência espiritual de algum pecado grave que os pais cometeram. Então, os religiosos da época perguntaram para Jesus assim: Jesus, quem pecou? Foi o pai e a mãe, olha lá, como é que estão os filhos deles aqui, ó? Ou o filho nasceu deficiente, né? E Jesus falou: nem o pai, nem a mãe. Mas isso acontece para que seja manifestada a glória de Deus. Ou seja, o que Jesus quis dizer? Não existe, de fato, neste caso em particular, que Jesus tratou e você está perguntando, culpa dos pais. Exceção feita, por exemplo, né, vamos pegar, nós falamos já de droga aqui, uma mãe que é usuária de crack, né, crônica. Ou seja, as consequências para o feto são cientificamente comprovadas. Então, se houver algum problema de demência ou de atraso do desenvolvimento dessa criança, aí sim é um problema causado por um hábito nocivo que a mãe, ou enfim, teve durante a sua gestação. Então, de fato, algumas situações acontecem isso. Mas nós não podemos colocar isso como uma punição espiritual. Foi o que Jesus falou para os religiosos da época. Ok? Não sei se deu para responder a sua pergunta. A Rose queria perguntar aqui também, mas acho que o microfone não chegou nela. Quer perguntar, Rose? Não. Faça favor. Obrigada. Esse fato que eu vou contar agora é verídico. Ocorreu esses dias em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, onde minha filha reside. Sim. Há
uma senhora atropelou uma criança de 3 anos, passando o veículo por cima da criança. O sinal estava aberto para ela. A criança escapuliu da mão da mãe e, obviamente, que faleceu na hora. Era filho único dessa senhora que perdeu o bebê, que perdeu esse bebê de 3 anos. Contudo, a pessoa que atropelou a criança está hospitalizada e, obviamente, que a mãe que perdeu o bebê não sei como deve estar. É um questionamento, não tem resposta, né? Como fica uma família numa situação desta? Rose, o único respaldo que a Bíblia nos traz, né, e o suficiente, o único e suficiente, é que nós devemos entender que Deus tem um propósito, um projeto na vida de cada um de nós. Mesmo sendo assim uma coisa tão trágica. Porque se nós não entendermos dessa forma, nós não conseguiremos viver em paz a partir desse momento. Os seus questionamentos não vão te deixar dormir, não vão te deixar trabalhar, não vão te deixar se alimentar. Ou seja, você vai ficar escrava ou escravo de uma situação dessas, né? E infelizmente são situações, como eu falei para vocês, por nós estarmos no mundo, nós muitas vezes colhemos coisas que nós não semeamos. Existe, por exemplo, aí no caso, o culpado, que seria a mãe, que obviamente talvez tenha negligenciado a mãozinha do bebê, da criança? Então, no caso, a gente pode, a nossa justiça, ela vai buscar um culpado, né? A justiça humana, ela vai buscar a responsabilidade dos pais, enfim, a responsabilidade dos cuidadores, mas de uma forma ou de outra, se isso também não é suficiente. Não há culpado, hoje, né? Mesmo que você encontre não um há culpado, né? Na minha opinião, não há culpado. Mas se você encontrar um culpado, se você não descansar também, e outra coisa que a Bíblia fala, outra questão importante que vocês devem saber, e se você não perdoar este culpado, mesmo que haja alguém responsável por essa situação, você vai viver preso nessa situação o resto da sua vida. Com certeza. E você não vai viver. Você vai viver em função disso. E isso não traz paz para o ser humano. Né? Com certeza. Em contrapartida, se nós descansarmos em Deus e entendemos que Ele tem um projeto na nossa vida, por melhor ou pior que seja, e entendemos essa nossa relação com Ele, que deve estar acima de qualquer outra relação, nós conseguiremos passar por situações difíceis com muito mais facilidade, né? De perdas principalmente. E falando de filho, uma coisa que a Bíblia fala, fugindo do assunto completamente, né, é que nós não somos também proprietários dos nossos filhos, né? Nós somos cuidadores. A vida dos nossos filhos, no caso o espírito que eu não coloquei aqui, né? O espírito que faz os nossos filhos ser seres viventes, apesar de serem sido gerados por nós, não são nossos. E que nenhum pai, obviamente, eu acredito, sim, ou a maioria dos pais não pensam assim, né? É porque, de forma geral, o homem ele quer ser possuidor de outros seres humanos. E tudo. Eu quero possuir a minha mulher é minha propriedade. Então ela tem que fazer o que eu quero. Eu tenho que fazer o que ela quer. Os meus filhos são meus. Então esse direito de propriedade que a gente fala, o dinheiro é meu, o patrimônio é meu. Tudo isso faz a nossa vida ficar mais pesada, porque nada é nosso de fato. Nada é nosso. Quanto mais possuidores nós formos, mais sofredores nós vamos ser nas questões de relacionamento humano, enfim, na nossa convivência com as pessoas. Né? Porque isso nos traz frustração, porque nós não conseguimos ter controle de tudo. Porque a família que tiver o entendimento de Deus, pelo menos alguma coisa sobre ele, sim, dá para buscá-lo. Exatamente. Mas existem pessoas que vivem aleatoriamente por falta até às vezes de oportunidade de estar se achegando espiritualmente a Ele. Exatamente. CEOF, Centro Especializado Odontológico Frige. Cuide do seu sorriso com especialistas. Telefone 3962-5747. Espaço Alfa e Ômega, o lugar certo para
Ligue 3023 7343. Sigilo Moda Feminina. Lojas no Vale Sul Shopping e no Jacareí Shopping. Fones 3939-3446 e 3961-3000. Matsor Corretora de Seguros. Telefone 3958-1280 ou pelo e-mail pmrenault@uol.com.br. 94. AF Novidades. Personalize presentes com sua foto ou imagem. Fones 9761-4106 e 9729-7273. E-mail afnovidade@gmail.com. Bom, e tem a última coisa que eu queria falar para vocês, queridos, é em questão ao Espírito, que vai fechar essa questão, tá? Então, quando o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, ou seja, o Espírito do homem, ele trazia para a sua alma e trazia para o seu corpo uma unidade de relacionamento com o nosso Deus Criador, que por uma escolha, aí entra a questão do livre-arbítrio, ou a predestinação, que elas se misturam, por uma escolha ou predestinação divina, pela nossa capacidade de gerenciar o nosso mundo, nós escolhemos nos separar de Deus. Separar dizendo assim: Deus, a partir de hoje eu tomo conta da minha vida. Tudo bem que o Senhor me criou e tal, entendo tudo isso, mas eu quero mandar na minha vida, eu quero ter o direito de propriedade da minha vida. E quando o homem escolheu fazer isso, ele quebra o vínculo do seu espírito, que faz a relação espiritual entre o homem espiritual e o Deus que é espiritual, que não é matéria, e ele começa a viver dentro de um mundo que ele não sabe como lidar com os imprevistos. Porque, queridos, o grande problema nosso é que nós não temos a capacidade de prever o nosso futuro. Por mais que a gente tenha cálculos aritméticos, ou enfim, de pesquisa, de previsão e papapá, o mundo ele é totalmente imprevisível. É uma caixinha de surpresa. E isso nos traz o quê? Uma falta de paz. Uma ansiedade. Isso nos traz uma ansiedade de não saber o que vai acontecer amanhã. Por quê? A gente fica angustiado. Por quê? Porque nós escolhemos gerenciar o nosso mundo da forma que a gente acha mais fácil, ou mais correto. E cada... Não dá, porque nós não temos a capacidade. Você vive numa angústia e numa ansiedade do que vai acontecer amanhã. E quando os projetos que você faz não se cumprem ou se frustram, aí você fica louco. Né? Principalmente aquelas pessoas que são quadradinhas e totalmente planejadas. Né? Elas sofrem muito porque a vida como você falou, é uma caixinha de surpresa. Né? E é o que acontece nessa situação. A nossa vida começa a ficar mais pesada, porque a gente começa a não conseguir assimilar aquilo que não está no nosso planejamento. A vida não é lógica, né? A vida ela não consegue ser como uma equação matemática, por exemplo. Agora, por quê? Porque nós quebramos a nossa relação com Deus. Agora, quando a gente refaz essa relação com Deus por meio de Jesus Cristo, Ele começa a trabalhar nos nossos projetos e começa a fazer com que a nossa vida se alinhe com os projetos dele. Principalmente na questão de fazer a nossa alma descansar na soberania dele. Então as nossas emoções, as nossas vontades, elas começam a se direcionar para um espírito refeito em Deus. Não é? E a história que eu tenho para passar para vocês em relação a isso é a história que está em João, capítulo 3, para a gente encerrar aqui, só para vocês terem a noção daquilo que Jesus falou para uma pessoa, para vocês entenderem como é que funciona essa questão de nós nos realiançarmos com Deus e termos o nosso espírito regenerado. E a partir daí, tudo aquilo que está abaixo do espírito, que é as nossas emoções, que é a alma e o corpo, passam a trilhar esse mesmo caminho.
Então, João capítulo 3 diz o seguinte, ele fala do encontro de um homem chamado Nicodemos com Jesus. E nesse trecho, eu vou ler alguns versículos aqui para a gente poder entender, Jesus fala o diferencial de ter um espírito regenerado, ou seja, de ter novamente uma nova visão da sua vida. Não uma vida como todo mundo vive, mas uma vida de acordo com os padrões do nosso Criador. E aí há uma outra situação para a nossa alma, para os nossos sentimentos. E a gente consegue viver uma vida mais leve, uma vida de propósito, uma vida que Deus tem um projeto, tem um trabalho, né? Mas uma vida que nós conseguimos descansar nesse projeto. Então diz lá, havia um fariseu chamado Nicodemos. O fariseu era um religioso, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Então Jesus fazia sinais milagrosos porque ele queria mostrar, através de ações visíveis, corpo, sentidos, visão, as pessoas viam, as pessoas ouviam, elas tinham uma percepção real que existia algo em Jesus que mostrava que o seu espírito não era humano, mas era divino. E as suas emoções, ou seja, a forma com que ele agia, eram emoções que não eram humanas, comuns a todos nós. Então ele fazia milagres que está nesse nível e neste nível, que são as doenças emocionais e as doenças físicas, ok? E aí, no 3 diz assim, em resposta Jesus declarou, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, ou seja, ninguém pode ter o seu espírito refeito ou ter novamente uma intimidade com Deus, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, quando Jesus fala isso, acende uma interrogação na cabeça de Nicodemos, porque logicamente Nicodemos pensou, bom, eu já sou velho, eu não posso nascer, eu já nasci da minha mãe. Porque na cabeça de Nicodemos, o único nascimento que existiu, o que existe, é o nascimento de uma criança, de um bebê que sai da barriga de sua mãe. Mas Jesus falou de um nascimento que não era um nascimento do corpo, que já era nascido, e Nicodemos já era adulto. Ele falou de um novo nascimento, onde o espírito daquele homem precisava se encontrar com o Deus Criador para que ele pudesse ser regenerado. E aí ele nasceria de fato, nasceria no sentido de novamente ter uma unidade e uma comunhão com Deus que foi perdida. Né? E aí depois Nicodemos questiona aqui no verso 4, ele diz, perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho, que é o caso dele, né? É o caso de qualquer pessoa que já nasceu. É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Jesus estava falando de algo espiritual e Nicodemos, na sua mente lógica, racional humana, estava pensando em algo natural, nascimento de um bebê, por exemplo. Respondeu Jesus. Aí Jesus dá a resposta. Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, ou seja, renascer no seu espírito e ter comunhão com Deus novamente, se não nascer da água e do espírito, ou seja, o espírito tem que renascer. Em outras palavras, aquele que não encontra o Filho de Deus, Jesus Cristo, ele é um ser vivente, mas é um ser que espiritualmente, para Deus, não tem o espírito de vida, ou está morto. Morto na Bíblia não é morte no sentido de corpo. Morto na Bíblia tem o significado de separação da comunhão com Deus, ou separação de contato com Deus. Vivo na Bíblia significa muito além de estar vivo, respirando. Significa alguém que tem comunhão, tem intimidade com o seu Criador. Então é nesse nível que Jesus trazia as suas indagações. Não era no nível físico. E ele trouxe exatamente isso para poder nos ensinar que questões espirituais, questões divinas, elas são tratadas neste nível. E a partir deste nível, este nível transforma este e transforma este. E aí as ações, as emoções, as vontades, elas passam a ser redirecionadas para um espírito refeito que automaticamente muda a forma com que você se comporta. Né? E aí nós podemos tratar de uma forma muito clara as doenças emocionais com uma total eficiência, porque nós mudamos a nossa forma de nos relacionar com o nosso Criador no espírito, que muda a forma que nós tratamos as nossas emoções,
e as nossas vontades que vão tratar e curar o nosso corpo físico, né? Então, ou seja, eu posso tratar aqui? Posso, mas vai ser incompleto, porque se eu não tratar isto, eu vou continuar tendo problemas no meu corpo físico. E o ápice maior seria eu realmente ter um renascimento espiritual. Muito bem. E aí depois, veja, até no 10, isso que você está questionando, Ivan, Jesus fala isso para Nicodemos no verso 10. Você é mestre de Israel, ou seja, você é um ser que está ligado às leis judaicas, mas não entende essas coisas, não é? E aí depois Jesus fala, ele veio falar de coisas espirituais, coisas celestiais que transcendem a questão humana, não é? E aí no final ele completa, olha lá, para fechar o nosso estudo de hoje. Porque, no verso 16, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no único Filho de Deus. Então, queridos, Jesus também fala em outro trecho exatamente assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Cansado, nós nos sentimos cansados aonde? Em qual nível dessas três partes aqui? A gente se cansa aqui, na alma. O corpo, o que acontece com você? Se você estiver cansado no corpo, uma boa noite de sono faz você ficar inteiraço. Se você conseguir dormir, se a sua alma estiver em paz, trabalhei muito hoje, mas eu consigo dormir, não tenho problema de insônia, ou seja, as minhas emoções estão controladas. Você deita a cabeça no travesseiro, 10 horas, 10 noites é muito, né? 10 horas de sono vai fazer você ficar refeito. Ou seja, o cansar no corpo é fácil de você resolver. Dorme bem e você consegue. Agora, se você está cansado, e quando Jesus fala, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, é que a nossa alma, ela não consegue descansar se nós não estivermos ligados, religados com Deus através do nosso espírito. Então, onde nós nos cansamos? Na alma. E aqui não tem remédio. Aqui você pode tomar um ansiolítico, pode tomar um antidepressivo, mas o sono não é igual. A forma com que você trabalha no seu organismo não é a mesma coisa e você acaba tendo consequências. Ou seja, se você estiver cansado e oprimido, a sua alma está cansada. Somente você agindo no seu espírito, religando ele com Deus, é que você realmente vai ter descanso para a sua vida. Porque aqui é a forma com que eu mudo a minha maneira de encarar o mundo. É nesse nível que eu vou mudar a minha forma de ver as coisas que acontecem na minha vida. Agora, se nós não tivermos uma esperança que a nossa vida está na mão do Senhor, é muito difícil você ter tranquilidade aqui. E você vai sofrer as consequências no seu corpo físico. E a nossa vida, além de tudo, não termina aqui. Não é? Mesmo quando nós estivermos no nosso sepultamento, nós teremos consciência de quem nós somos. Nós jamais perderemos a noção de quem você e de quem sou eu, mesmo estando fora do corpo. Isso é simplesmente um detalhe da nossa existência enquanto nós estivermos vivendo. Ele serve somente para a situação terrena, que já seria um outro assunto nosso. Então, queridos, eu queria que você entendesse que há esperança para aqueles que não têm esperança. Há descanso para a sua alma se você está cansado. Receba o Filho de Deus na sua vida. Receba Jesus Cristo na sua vida. Tenha o seu espírito refeito. E a partir daí você vai ver que as situações que você questionava, que você não tinha solução para elas, você vai começar a se enquadrar no projeto de Deus para a sua vida e você vai viver uma vida mais leve, uma vida mais preocupada, sabendo que Deus está cuidando de você. Ok, gente? Então, obrigado pela atenção de todos e até o próximo estudo aí, se Deus assim permitir. E o nosso programa chegou ao final. Esperamos que você tenha gostado do estudo que foi apresentado. Se você gostou, entre na nossa página no YouTube ou no Facebook, compartilhe com um amigo que possa estar precisando ouvir estas mensagens que você ouviu. Até o próximo programa, onde nós nos encontraremos de novo. Até lá!